O mundo digital chegou ao cinema e deixou os filmes produzidos em película com os dias contados. Qual é o impacto da tecnologia digital na indústria cinematográfica? O Rio em Foco está no ar. A tecnologia digital entrou no cinema pelas mãos do diretor Jorge Lucas em maio de 2002 com o filme Guerra nas Estrelas, episódio 2, O Ataque dos Clones. A maioria das salas fez a conversão do filme para 35mm, mas outras ousaram e usaram projetores de filme digital. De lá para cá, cada dia é maior o número de salas de cinema digitalizadas. E é para conversar sobre isso que estão aqui Bruno Sá, responsável técnico do Grupo Estação, e Jorge Peregrino, presidente do Sindicato das Distribuidoras Cinematográficas do município do Rio de Janeiro. Podemos dizer que a tecnologia digital já está consolidada, é isso? É o caminho? O processo está aí, é uma questão de velocidade, de você ajustar detalhes, essa coisa todinha, mas a mudança, essa aí já está estabelecida, já existem países hoje no mundo que estão 100% digitalizados, né? O Brasil está... O Brasil hoje está em torno de das 2.500 salas hoje no Brasil, mais ou menos 1.100 são digitalizadas. Não significa que é um grande progresso, 40%, porque você tem que saber que desses 40%, dessas 1.000 salas, tá certo? Em torno de 700, mais ou menos, foram digitalizadas para exibição em 3D. É diferente, completamente diferente, né? Não estou dizendo, não é que seja um processo que foi conduzido de maneira a você, né, organizadamente, foi aproveitar uma oportunidade de mercado onde o preço de ingresso do 3D era mais caro, né, e aí você montar um cinema digital num complexo de 5, 6, 7 salas para poder vender mais caro. Mas eu costumo dizer que o processo da discussão sobre digital já está ultrapassado. A gente já está no segundo processo de digital hoje, com alguns investimentos feitos no Brasil, no projeto de transmissão do filme digital via satélite, que a gente já testou no Morro do Alemão, em dezembro do ano passado, quando a gente lançou o filme O de Pernas por A2, do Santucci. A gente fez uma premiere no Morro do Alemão, naquele cinema da prefeitura lá que tem digital. Quais são as vantagens do filme digital? A primeira exibição da película, a película já teve algum desgaste, já teve algum arranhão. O filme em digital, ele necessariamente vai ter a mesma cópia em todas as exibições. Então ele tem uma vida com qualidade muito maior do que o filme em 35. Então, a outra vantagem é o filme, vocês devem conhecer, são latas e latas de filme, é pesado, a logística é complicada. Então, vir um material digital, seja por HD, que é como a gente usa hoje, seja por satélite, como é o futuro próximo, é extremamente vantajoso para todas as pontas. E tem mais uma vantagem que é super importante, que como o custo de distribuição e o custo de produção é mais barato, tá certo? Vou dar um número somente como referência. Uma cópia hoje de 35 custa em torno de, sei lá, R$ 3.500, dependendo de como você negocie, tá certo? Um DCP hoje, uma duplicação de DCP, tá certo? De HD hoje, mais incluindo o famoso VPF, essa Virtual Print Fee, custa em torno de R$ 2.000, tá certo? Isso já é uma economia de escala para um lançamento sei lá, de 500 a 600 cópias, que te permite abastecer cinemas de menor potencial, porque o custo caiu muito. Eu diria que é mais fácil para um grande exibidor se digitalizar. Isso está corretíssimo, tá certo? Mas isso acontece em qualquer, claro, né, em qualquer atividade econômica que a gente se meta, né? Qualquer atividade econômica. O maior tem mais poder de barganha, essa coisa. Acho até que o início da digitalização, né, no 3D, como o Jorge falou, foi um pouco um complexo, pagava a digitalização de uma das salas, né? E com isso a escala foi crescendo, né? Então você tinha o 3D, você botava uma sala nobre do complexo em 3D e a conta era paga pelo complexo inteiro. E isso foi crescendo e hoje a gente já tem uns bons 8, 10 anos de digitalização no país, né? É um pouco menos, na realidade, né, Bruno? Porque, estou dizendo, no Brasil a gente começou mesmo, acho que o primeiro cinema a ser digital foi há 4 anos atrás, entendeu? A gente não tem esse processo todo. Estou dizendo, 4 anos atrás, mais ou menos isso. Talvez 5 anos no máximo. Estou dizendo o seguinte, que de qualquer maneira, essa digitalização do Brasil
ela foi feita de maneira, digamos, errada, né? Quando você pensa na consolidação, porque o pessoal privilegiou o 3D porque o preço médio de venda do 3D é mais caro. Então ele gera mais dinheiro, tá certo? Agora, tanto que agora, a partir de um ano para cá, é que você está vendo o aparecimento de cinemas, tá certo? Completamente digitais, né? Que você não tinha no Brasil. Exato. Tá certo? Hoje você já tem até circuitos independentes, Cine System. Mas a gente está falando dos cinemas. Agora, Pois é. essa digitalização muda também a maneira como a gente vê o cinema? Eu estou dizendo, eu não sei, do ponto de vista da distribuição, tá certo? Como eu te falei, da mesma maneira que ele permite você suprir os cinemas menores, menos rentáveis, com cópias, porque o custo é menor, tá certo? Isso também permite o quê? Que os distribuidores independentes, tá certo, passem a apostar mais porque o custo é menor. Né? Então, isso vai ter um tipo de influência, em tese, tá certo? Em tese. Né? Isso permite que uma diversidade maior, né, na programação dos filmes, porque é mais barato. Tem o outro lado dessa história, é como os pequenos distribuidores conseguem achar casas para exibir os filmes. A gente tem no Brasil menos salas do que deveria. A gente tem 2.500 salas, quando a gente tem o potencial de ter muito mais salas no país. Então, ter a variedade de filmes, será que o distribuidor pequeno, o cinema pequeno, consegue uma sala para passar o filme dele quando tem um Arrasa Quarteirão entrando? Mas essa é a realidade de hoje também, com 35 ou com digital, essa será sempre a realidade. Será sempre a realidade. Será sempre a realidade. Aí não houve nenhuma mudança nessa realidade. O que eu digo assim, essa realidade só vai mudar, tá certo, quando o Brasil tiver mais cinemas. Isso aí é outro problema. Exatamente. Isso aí acho que é um pouco diferente, tá certo? E de novo, para colocar como em perspectiva, tá certo? Vocês vão pegar um país hoje, o México, tá certo? O México tem 120 milhões de habitantes, né? E tem hoje basicamente 4.500, quase 5.000 cinemas, tá certo? Proporção de um cinema para cada 20 mil habitantes, mais ou menos, ou 25 mil habitantes. Se o Brasil tivesse a mesma proporção do México ou da Argentina, no caso do México, o Brasil hoje teria que ter pelo menos 8.000 cinemas, tá certo? E se fosse seguir o processo da Argentina, que é uma sala para 40 mil habitantes, 40 milhões de habitantes com 1.000 salas, né, o Brasil hoje teria que ter pelo menos, sei lá, 40, 200 milhões, 5.000 salas no Brasil. Esse é o problema hoje, não é o problema mais do digital. É um outro ângulo. Mas a transição, o que eu sinto acontecer é que a transição não está acontecendo primeiramente para os grandes distribuidores e nos grandes exibidores. Então, sim, concordo com o Jorge que os pequenos vão conseguir distribuir mais barato, mas nesse momento de transição está uma dificuldade. De cima para baixo, num processo mais lento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. O DCP é um padrão criado pelas grandes empresas americanas, chamados DCI, para distribuir os filmes digitais mundialmente. Antes da gente continuar, eu queria que os senhores explicassem o que é o DCP. Se você voltar no tempo daquela discussão entre VHS, Betamax, aquela confusão toda que existia, né, o Brasil, por uma decisão sábia da ditadura, passou a usar pau-M, ficou isolado da América Latina, questão de segurança de fronteira, que é ridículo, mas enfim. Mas essa discussão, essa questão do DCI, que é o Digital Cinema Initiative, né, que foi um protocolo que os estúdios resolveram fazer, né, privilegiando especificações técnicas e segurança, né, qualidade e segurança. Né? Então, digamos, isso é o segredo do negócio, né? É a questão da segurança, até porque você fornecer, em tese, né, um filme em HD, você dá muito mais armas à pirataria. As especificações foram definidas, os estúdios passaram, junto com outras empresas, a produzir dentro desse padrão. Né? Isso também tem Isso é importantíssimo para todo o mercado. Exatamente. Existir um padrão é importantíssimo. Exatamente. A produção dentro do padrão, até porque também influencia no custo de produção.
tá certo? Uhum. Então, isso daí, essa questão do DCP, do DCI, né, isso está estabelecido. Essa questão da encriptação é uma forma do Brasil entrar nessa discussão também a respeito, dentro dessa questão do digital? Eu acho que não, que assim, encriptação, eu acho que a gente deveria seguir o padrão, se a gente vai encriptar conteúdo, é o padrão DCI. Acho que isso está universal, o mundo inteiro usa. O que talvez eu questione é se realmente precisa estar encriptado o material. A gente tem constantes questões nas sextas-feiras nos cinemas porque a chave que abre o arquivo não funciona, porque quem gerou a chave não sabe gerar. A gente tem alguns bons produtores de DCP no país e tem alguns ruins também. Então, o mercado, como um todo, tem que se adaptar, né? Então, a gente fala muito de exibição, fala muito de distribuição, mas você tem a pós-produção que está todo mundo um pouco tateando o digital. Né? É o preço de começar atrasado, né? Porque o processo já está... Hoje tem países que já estão 100% digitais, tá certo? Então, a produção local de conteúdo, ou a duplicação, ou o que seja, isso tudo se adapta e vai se adaptando, essas coisas vão melhorando. Está pagando o preço. Está um pouco atrasado, talvez, né? Porque, na realidade, eu acho que, de novo, entendeu? A gente já teve essa discussão, eu e o Bruno, de maneira acalorada no Festival do Rio, mas que foi ótima, porque, né, deu uma esclarecida geral. Né, eu acho que essa discussão de, né, o Brasil dar um jeitinho de fazer encriptação para resolver problemas é, de novo, aquela coisa que a gente já sabe, tá certo? A Europa se curva o Brasil. Não é mais esse ponto. Esse ponto já acabou. A tecnologia está controlada. Tá certo? A questão talvez seja, né, de formação de mão de obra aqui dentro. Isso é outro problema. Tá certo? Mas que é um problema geral de todos geral, os setores. mais do que tecnologia. O tempo inteiro a gente está discutindo muito com distribuição e exibição, quando as outras peças do jogo, a produção, a pós-produção, os próprios operadores de cinema estão fora dessa discussão. Exatamente. Então, nesse momento, aí quando eu digo que eu questiono a encriptação DCI, é porque nesse momento a gente não tem o mercado todo funcionando a contento. Mas, Bruno, você vai concordar que a encriptação é uma questão de segurança de conteúdo. Quem detém direito sobre conteúdo, tá certo? Isso em qualquer imagem a imagem de Skype, por exemplo, em tese, ela é encriptada. Ela desencripta na sua casa, da NET também. Sim. Não é questão de controle de segurança de conteúdo. Eu não vou querer o meu conteúdo aberto dessa maneira. Não, isso tá certo? Os processos de liberação de chave, é isso que eu digo a você. Essa tecnologia está controlada, está dominada, como se diz, tá certo? Ela não precisa mais mudar. O que precisa se fazer é você ter a formação de mão de obra que permita hoje trabalhar com isso daí. Agora, voltando ao ponto da possibilidade disso chegar a todos os cinemas e como é que isso está acontecendo de forma atrasada, a gente já falou aqui no Brasil. Agora, a Ancine tem uma desoneração fiscal aí funcionando para ajudar, para acelerar esse processo. Como é que isso funciona? Quem tem direito? Existe o plano da Ancine, que já foi divulgado, foi até aqui no Rio há alguns meses atrás, a ministra da Cultura. Existe uma linha de crédito da Ancine, onde a Ancine quer que todas as salas do país sejam digitalizadas e entrem no circuito do digital, onde cada exibidor tenha a oportunidade de exibir o filme que marcar, ele não ter limitação técnica para marcar um filme. Então, ele ter a opção dele. Então, a Ancine está montando uma linha de crédito onde, obviamente, um pequeno exibidor não consegue chegar a esse crédito. Então, a legislação, não chama de legislação, me ajuda, Jorge. As instruções normativas, as instruções, né, essa coisa. Dizem para juntar um grupo de exibidores, e com esse grupo junto teria mais poder de barganha com próprios fabricantes e teria a digitalização do circuito inteiro do Brasil. Para baratear o processo, na verdade. Para viabilizar, acho que nem baratear, é mais para viabilizar do que baratear, porque cada um pequenininho, a gente nem daqui a 20 anos está digitalizado. A gente acaba levando tempo maior, é isso? Pode levar um tempo maior, mas de qualquer maneira eu acho o seguinte, a linha de crédito já está à disposição, já está aí, já existe um integrador que assinou o contrato com os maiores fabricantes de equipamentos, são 4 ou 5 que existem no mundo inteiro, né? E eu acho que cabe, da mesma maneira como a Ancine pôde com o BNDES colocar esse programa de pé, o Recine, que significa a desoneração, né, de importação de equipamentos digitais, e mais a linha de financiamento para digitalizar os cinemas brasileiros,
Da mesma maneira que ela fez isso, ela pode chegar para o integrador e dizer, integrador, você agora vai ter que fazer o seguinte, você vai trabalhar com salas de até 10 ou 15 pequenos exibidores. E aí vai ter que fazer. Porque... Vamos explicar um pouquinho mais Tá. o que é esse integrador no próximo bloco. A gente faz o intervalo e volta já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. O mercado cinematográfico agregava o produtor, o distribuidor e o exibidor. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, agregou um novo personagem, o integrador. Vamos explicar, a gente começou a falar dele no bloco anterior. Na realidade, a Marta não agregou foi nada. No bom sentido. Se ela estiver ouvindo, no bom sentido. A figura do integrador já existe no mundo inteiro. Tá certo? O processo começou por isso, porque como são milhares de exibidores no mundo, tá certo? Os estúdios não iam deixar de produzir filme para poder ficar controlando o VPF. Né? Então, eles criaram esta figura chamada integrador. São várias empresas que existem hoje no mundo, 4 ou 5 empresas que fazem isso. O que é que elas fazem? Elas compram do fabricante a preços melhores, tá certo? Recebem o famoso VPF, essa taxa de exibição, tá certo? Pega o equipamento, instala no exibidor, tá certo? E passa a receber do estúdio esse VPF que vai financiar essa operação. Uma coisa muito... É como se fosse um distribuidor também, tá certo? Só que é uma coisa um pouquinho mais complicada porque envolve sistemas, somente isso. Então, não pode, entendeu? Também é uma empresa normal. É uma empresa 100% normal porque as pessoas veem novas linguagens, novas palavras, fica um pouco, né, nesse mundo de hoje. Mas é uma empresa normal, não tem nada demais, não. E esse personagem, como ele funciona para os pequenos? Ele facilita mesmo esse processo? Eu acho que esse integrador viabilizará a digitalização dos pequenos. Eu acho, Bruno, desculpe, ele tem a obrigação de fazer isso. Sim, ele tem a obrigação. Não é nem que vai, ele tem a obrigação, e acho que a Ancine tem a obrigação de chamar esse integrador que tem acesso a dinheiro subsidiado, a 3% ao ano, que é dinheiro do BNDES, subsidiado, tá certo? E dizer o seguinte, você vai ter acesso. Agora, você não vai somente digitalizar o grande exibidor brasileiro, não. Você vai para o pequeno também. É a maneira de fazer, porque o dinheiro está aí. Porque se a gente conseguindo viabilizar os pequenos, você começa a fazer toda a cadeia dos pequenos se movimentar. Claro. Então, se esse caminho for trilhado em cima das grandes, a gente vai ter os cinemas grandes digitalizados, vai ter os distribuidores grandes pegando a onda da digitalização e você vai ter os pequenos... Num fosso, né? Num fosso e cada vez maior. Né? Porque a cópia, se hoje está R$ 3.500, amanhã vai estar R$ 4.000 e daqui a 2 anos vai estar... Ela está reduzindo a escala. Exatamente. A cópia está perdendo a escala. Então, se de alguma forma a Ancine não exigir isso do integrador, você vai criar um fosso que existe, você vai começar a forçar pequenas empresas a caminharem para o caminho que não é o caminho delas. Você tem exibidores que não costumam passar os filmes americanos, você tem exibidores que passam muitos filmes nacionais, tem pequenos exibidores no interior do país que estão ávidos pela tecnologia para poder passar os filmes grandes internacionais. Exatamente. E você tem toda essa cadeia, se não tiver contemplada nesse plano, esses pequenos vão sair da jogada. E isso é muito grave. Exatamente. Agora, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão da mão de obra. Eu acho que era importante falar de que profissional a gente precisa preparar e que outras profissões talvez fiquem ali, que vão perder mercado mesmo. As pessoas nessa que nova são realidade. adversárias da digitalização, ou que não têm ainda compreensão, né? Alguns exibidores falam isso, não é o caso do Bruno, mas alguns exibidores falam isso, que vão ter que contratar engenheiros eletrônicos para isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, veja, deixa eu dar um exemplo concreto, tá certo? A gente tem um exibidor no Brasil, que já existe há 40 anos, um pequeníssimo exibidor, que tem 3 salas, tá certo? As salas deles são em Roraima, chamado Supercar. Né? Roraima, você imagina, lá em cima na fronteirinha, tá certo? É por isso que tem exibidores e exibidores, tá? Tem claro. Gente que fica reclamando e gente que fica trabalhando, né? Esse Supercar lá de Roraima, tá certo? De Rondônia ou Roraima, um dos dois, tá certo? Ele pegou e instalou 3 salas digitais. Ele tinha 3 salas, botou as 3 digitais e já está ligado para o satélite. Eles falam assim, entendeu? Então, esse também tem um processo de
de imobilismo, que as pessoas também têm que sair um pouco da inércia, de Como organização. todo o processo de tecnologia. A gente tem dado toda, treinamento de computador para os nossos operadores. Tem que fazer. E que hoje é muito mais fácil, tá certo, Bruno? Porque sim, tem porque tem uns deles que tem laptop, tem vários deles que tem laptop, e tem outros que... O ambiente é mais favorável hoje. Sim, mais favorável sendo, mas hoje, o que a gente tem feito hoje, assim, eu te digo, se amanhã brotassem no nosso circuito todas as salas digitais, a gente teria que trocar todos os nossos operadores. Mas a gente está andando, dando curso de informática para o cara saber o que é um arquivo, de onde ele tem que tirar um arquivo e botar em outro lugar, porque a gente acha importante que esse cara que está trabalhando com a gente há 10, 15, 20 anos continue trabalhando com a gente. Ache o seu lugar nesse novo contexto. Ache o seu lugar, porque de uma hora para outra, quando eu digo que a gente precisa pensar no mercado como um todo, tem os operadores de cinema que eles precisam entender que vai digitalizar, eles precisam sim pegar o filho dele que mexe no Facebook e nessas coisas e me ensina aqui, como é que eu copio um arquivo de um lugar para o outro? O que acontece? Eu desligo, o que eu fiz? Eles têm esse medo, eles precisam superar esse medo. Então, é um processo que tem que andar junto. A digitalização são os equipamentos, sim, são os exibidores, sim, mas são os funcionários do cinema, toda a cadeia. E, ao mesmo tempo, é o pessoal que chega em casa e usa o smartphone, que usa o laptop, que usa o internet, Facebook. Estou falando, o ambiente é mais favorável, também isso não pode se transformar, na minha opinião, num dos cavalos de batalha, entendeu, gente? Estou dizendo o seguinte, o processo, a parte mais importante, eu acho que é isso daí, é essa questão da organização do acesso ao financiamento. Porque o dinheiro está aí, tá certo? Os equipamentos estão aí, a desoneração de impostos está aí, tá certo? Então, a questão de organizar... É questão de organizar, alguém tomar a frente disso, a liderança, e fazer isso, entendeu? E eu acho que o caminho mais fácil hoje, tá certo? É como no Brasil só deverá existir um integrador, porque é muito complicado você articular isso tudo. Eu acho que compete a Ancine que vai fornecer. Vou repetir, porque é isso, você repetindo as coisas, às vezes elas pegam, né? Eu acho que cabe a Ancine, que está suprindo, né, o dinheiro para isso acontecer, para financiar os pequenos, tá certo? Chamá-lo, a empresa brasileira grande, que ganhou esse negócio, chamá-los, tá certo? E dizer, olha aqui, vocês vão ter que fazer, não somente o Ribeiro, Estação Botafogo, mas o cara lá de Jaraguá do Sul, que tem uma sala só, vai ter que ter acesso a isso daí. Agora, a gente está na casa do Legislativo Estadual. Eu sei que essa é uma discussão federal, a gente está falando de Brasil, mas de alguma forma o Legislativo poderia ajudar nesse processo? Eu acho que já tem algumas coisas. Aqui no Rio, acho que tem isenção de o Legislativo Estadual, tem isenção, os equipamentos importados via Porto do Rio de Janeiro estão isentos, já uma isenção já direto de 18%, acho que é ICMS, tá certo? Eu sei que o governo do Estado tem um programa através da Secretaria de Cultura Estadual de digitalização do sistema do interior. Eu já tive reuniões com o pessoal como da mesma maneira como a Prefeitura também tem. Entendeu? Então, acho que o Rio talvez seja hoje mais confortável, um universo um pouco menor, que já sabe que tem conhecimento, tem organização técnica. O território é menor também, é mais fácil até organizar. Também, exatamente isso. Então, acho que... Enfim, eu acho que está por aí, entendeu? Acho que é questão de organização, na minha opinião. É entender o nosso contexto e organizar esse processo. E lembrar sempre de organizar a cadeia toda. Acesso, exatamente. A cadeia toda, tomar cuidado de não esquecer das pessoas. Não das pessoas e das outras. A pós-produção. A pós-produção tem suas falhas hoje também. Tem, claro que tem. A gente não ficar na discussão distribuição, exibição e chamar a produção nacional. A gente tem muito filme financiado pelo governo hoje no país. Claro. E esses filmes tem problemas de captação, tem problemas de finalização e acabam tendo dificuldades de chegar aos cinemas digitalizados porque o processo deles caminhou por um caminho trocado. Então, a gente unificar esse financiamento, o governo investe dinheiro em produção. Essa produção tem que chegar. Eu debito isso, mas essa questão mesmo, tá certo? De ser um processo novo com que as pessoas vão se acostumando. Eu acompanhei um pouco, vou contar só uma historinha para, sei lá, encerrar minha participação, ilustrar é o verbo. Há 8 anos atrás, 9 anos atrás, os estúdios estavam num processo, né, já tinham organizado o digital financeiramente,
né, tecnicamente, tecnologia, essa coisa toda, mas precisavam do aval dos grandes diretores americanos. Estou dizendo, tipo Scorsese, Spielberg, Lucas, Bay, esse pessoal, né? E o Scorsese, entre eles, talvez seja mais respeitado, até porque ele é mais, né, ele é mais cult. Então, o que é que os estúdios faziam? Eles faziam reuniões com esses diretores, tá certo? E o grupo deles, em separado. Eu fui na reunião com o Scorsese, né? Então, ele, na sala de projeção do estúdio, montou-se um equipamento digital na tela, do lado direito para a direita era digital e para a esquerda era analógico, 35. A mesma imagem. A imagem era o seguinte: era uma mulher, não via um carro, à noite, uma noturna, na rua, ali perto da Broadway, via um carro preto, o carro parava assim na frente de um teatro super iluminado, carro preto, abria uma porta, uma mulher belíssima descia de vermelho, vestida de vermelho, longo, e entrava no cinema, no teatro, que fosse. Aí cortava. Essa mesma imagem, ela era reproduzida, né, nos dois formatos, da esquerda para a direita, em analógico, e da direita para a direita aqui, digital. Né, porque se precisava do aval do Scorsese que estava vendo. Né? Então mostrou-se isso para ele. Né? Quando acabou, aí ele disse, porque naquele tempo, na realidade, só para colocar de novo dentro do contexto, quem decidia se rodava um filme em digital ou em filme era o diretor. Exceto hoje, mas não, porque vai acabar o filme. Sim, exato. Mas precisava do aval do cara. Entendeu? Aí mostrou-se isso para ele. Ele saiu, ele viu o filme, a gente ficou conversando numa rodinha assim, o cara perguntou, mas Martin, o que é que você achou? Você sabe, é o seguinte, desse tamanho, falando assim, muito calminho assim, você sabe o seguinte, que o preto, tá certo, no filme, 35 é mais aveludado do que o preto, o digital. Eu estou dizendo o seguinte, o tipo de coisa que, né, que esse processo todo, né, passou. Isso, né, já se consolidou, quer dizer, as pessoas já reconhecem. Agora, a gente falou o tempo todo aqui de um processo que barateou, na verdade, o fazer distribuir a cadeia. Isso chega algum dia, por esperança, de uma brasileira que gosta de ir ao cinema, ao preço do ingresso? Pode ingresso, chegar? Eu acho que é quase que um outro programa aqui da gente, né? Mas eu acho, rapidinho o preço do ingresso, eu acho que agora o preço do ingresso, a questão, vou repetir, a questão da meia hoje ainda eu concordo, eu não sou exibidor, o Bruno é exibidor, mas a meia, da maneira como ela foi, né, ela foi conduzida durante esse processo, uma coisa mais política, sem nenhuma responsabilidade econômica com a atividade, ela gerou uma série de deformações, inclusive aumenta o preço do ingresso. Claro. Né? O preço médio do ingresso nos cinemas é muito próximo da meia. Entendeu? Você tem um ingresso cheio de R$20, exatamente. Você tem uma meia de 10, o preço médio que é cada 12, 11. E eu acho que a solução está vindo por aí, entendeu? Estou dizendo, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, tá certo? O projeto já estava rodando há muito tempo, tá certo? De limitar o a volume quantidade de meias, o volume a 40% da capacidade do estabelecimento, entendeu? Eu acho que isso dá uma organizada, tá certo? E permite porque você pode planejar. Bem, mas isso tudo é uma discussão para o próximo programa. É verdade. Bem, infelizmente a gente está chegando ao fim. Obrigada, Jorge, obrigada, Bruna, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Who are you? Hugo. Where do you live? Is it a secret? Yes. Oh, good. I love secrets. So you're all alone? I'm not complete. Where did you get this? Why would my key fit into your father's machine? Do you want to have an adventure? It's Neverland and Oz and Treasure Island all wrapped into one. The story's not over yet.